Bom dia, turminha do nono ano. A gente está entrando aí na nossa oitava semaninha aí dessa época de quarentena. E como eu sempre falo em toda aula, vamos tomar os devidos cuidados e ter um carro passando bem na hora que eu começo a aula. O carro já está longe. Enfim, turminha, evitem sair, mas se forem sair, sempre estejam usando máscara. E sempre que tocarem alguma superfície, antes de tocar, higienizem as mãos com álcool em gel. E depois que tocarem também. E sempre quando chegarem em casa, lavem bem as mãos com água e sabão, enfim. Faça a sua parte, que só acabará logo, se Deus quiser. Ok, turminha? Galera, hoje vocês notaram, talvez ainda não tenham notado, mas a minha dicção está mais... Como é que eu posso dizer? Minha dicção está pior do que nos outros dias. Eu já tinha uma dicção muito boa e eu ainda fiz manutenção no aparelho aqui depois de 6, 7 meses, sei lá. E aí agora eu não estou conseguindo falar direito. Mas enfim, eu vou fazer o possível para que a aula seja o mais clara possível, ok? Então vamos dar continuidade, galera. A gente vai falar da questão palestina no Oriente Médio. Essa questão palestina é uma questão bem delicada. Ah, professor, mas eu já ouvi essa história. Gente, essa história está linkada, tem links desde a época lá da Era de Abraão. Desde aquela historinha lá na Bíblia, que dá H, mulher egípcia, dos filhos de Abraão, enfim, que eles herdaram lá, enfim, tem toda uma questão aí. Desde aquela época lá, tem uma rixa por essa terra, que é a região da Palestina, que é uma terra considerada sagrada para as 3 maiores religiões aí do mundo. Ah, professor, mas como assim a Palestina? É lá que está Jerusalém, mais precisamente no território lá da Cisjordânia, ok? Mas lá é onde está Jerusalém. Jerusalém tem uma grande influência e importância no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Ah, professor, tem Islã? Sim, porque o cristianismo nasceu dentro do judaísmo e o islamismo nasceu dentro do cristianismo. Uma coisa acabou levando a outra, enfim. É uma série de interpretações de profetas, enfim, e aí vai da fé de cada um, ok? Então vamos dar continuidade, turminha. Galerinha, até a Primeira Guerra Mundial que foi de 1914 a 1918, essa região aí da Palestina e onde está o Estado de Israel, ela pertencia ao Império Otomano, ok? E ela era basicamente dominada por árabes. Árabes muçulmanos ali dominavam basicamente quase toda essa área, ok? Logo após a Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido ele dominou essa região e dividiu o território. Mas essa divisão não foi uma divisão assim tão igualitária, ok? Por quê, galerinha? Porque ela foi baseada no movimento sionista, ou seja, o Reino Unido acabou ali meio que, vou colocar nessas palavras, mas não necessariamente dessa forma, acabou puxando mais para o ladinho dos judeus, ok? O que aconteceu? Ela acabou denominando ali uma grande parte ali e criando o Estado de Israel, ou seja, o Estado judeu, ok? E, tipo assim, o povo palestino ele se sentiu, de certa forma, um tanto prejudicado nisso, galerinha. Mas depois você viu o período ali da Segunda Guerra, que aí vocês já sabem o que aconteceu ali, teve o Holocausto Judeu, enfim, teve uma série de coisas ali, perseguição ao povo judeu, e novamente esse território, após a Segunda Guerra, ele foi redistribuído. Mas agora a distribuição dele foi feita pela ONU, ok? E ela dividiu o território ali, de certa forma, entre árabes e judeus. Mas essa divisão, de certa forma, ela parecia um pouquinho mais justa. Por quê? Porque o território, vocês podem observar aí lá na página 396, tem aí a Palestina, o plano de partilha aí pela ONU, que foi de 1947.
Você vê aí que o território em roxo é o Estado Árabe, ou seja, região dos palestinos, e a área amarela aí é o do Estado Judeu. Mas o povo árabe nessa região ele era muito maior que o povo judeu. De certa forma, o povo árabe ele acabou ficando meio que comprimido nesse território, ok? Pela sua superioridade em população ao povo judeu. E devido a, como se diz, a essa, digamos assim, compactação do território palestino, onde, embora territorialmente estava meio que justo, mas pelo número da população, pela densidade demográfica, o território não ficava tão justo assim. Isso acabou levando vários conflitos aí no decorrer dos anos. Professor, que conflitos foi esse? A gente vai ver cada um desses conflitos, mesmo que de forma mais resumida. Turminha, a gente tem agora a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Ela aconteceu ali em 1948 e foi até 1949. Foi um ano de conflito aí. Professor, um ano de conflito? Não, os conflitos, enfim, só que esse aí ele foi marcante, por quê? Porque foi a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Com a criação do Estado de Israel em 1947, o povo árabe ele acabou se unindo aí. No caso foi a Arábia Saudita, o Egito, a Jordânia, o Líbano, a Síria. Eles se uniram e invadiram Israel. Mas Israel tinha uma superioridade militar e tecnológica. Ele acabou vencendo esse conflito. Quando ele venceu esse conflito, ele acabou aumentando aí o seu domínio na região. E isso, lógico, gerou mais conflitos ainda. Até porque tem a região da Jordânia ali, ao qual tem as nascentes do Rio Jordão, como é uma área de bastante dificuldade em recursos hídricos, então há um grande interesse nessa região aí. E Israel acabou tendo praticamente o domínio total aí sobre essa região da Palestina. O carro está passando de novo, galera. Um minuto. E foi nessa guerra aí que o território da Palestina ele ficou reduzido à região da Cisjordânia e da faixa de Gaza, ok? E Jerusalém, que antes estava dividido entre os judeus e os palestinos, agora estava sendo dividido entre Israel e a Jordânia, ok? Turminha, dando continuidade, a gente tem a Guerra dos 6 Dias. Galera, por que é chamada de Guerra dos 6 Dias? Isso aconteceu lá na década de 1960, né? Mais precisamente em 1967, porque a guerra só durou 6 dias. Novamente teve uma coalizão aí entre os países árabes. Lembrando que estava no período da Guerra Fria, então teve uma ajuda aí da União Soviética e acabou sendo formada a OLP, que é a Organização de Libertação da Palestina. E eles lutavam justamente pela libertação da Palestina. E ela, tipo assim, estava entrando em conflitos aí. E, turma, só para vocês terem ideia, do poder militar israelense, eles fizeram esse contingente militar. Israel tem um exército tão forte que ele lançou um ataque surpresa sobre as forças aí que estavam na região ali da faixa de Gaza, que na época era comandada aí pelo Egito, mesmo sendo palestino, mas tinha essa coalizão árabe aí. Em 6 dias de conflito, Israel conseguiu provar sua superioridade militar, dominando assim os árabes. Temos aí também a guerra do Yom Kippur, que foi lá em 1973. Yom Kippur se refere a um feriado judeu, que significa o Dia do Perdão, ok? De todos os conflitos, esse foi o que chegou mais perto assim de ter um resultado efetivo. As regiões que tinham perdido território na Guerra dos 6 Dias para Israel se juntaram novamente numa nova coalizão e fizeram um ataque surpresa às tropas israelenses. Israel chegou perto da derrota, mas novamente a sua superioridade tecnológica e militar acabou fazendo com que ele saísse vencedor desse conflito. Em 1982
teve aí a Guerra do Líbano. Galera, essa Guerra do Líbano, ela acabou tendo uma influência ao qual vocês com certeza já ouviram falar, porque tinha a OLP, a Organização de Libertação da Palestina. Israel, novamente provando sua força militar, atacou essas tropas e acabou forçando como se diz, ele atacou a capital do Líbano, aí, Beirute. E esse ataque acabou fazendo com que as forças de libertação palestina acabasse meio que assim, entre aspas, se dispersando. Mas isso acabou gerando algo que eu acho que foi até pior, porque acabou surgindo o grupo extremista libanês Hezbollah. Não sei se vocês já ouviram falar, já até fizeram piadinhas com esse nome. É um grupo extremista ao qual ele está batendo de frente ali com as forças de Israel, ok? Turminha, há tempos que as duas regiões, ou que a ONU, ela tenta apaziguar a situação ali entre judeus e palestinos, entre Israel e o território palestino. E, tem altos e baixos, sempre quando eles conseguem assinar um acordo de paz, acabam lançando míssil e acabam culpando outro país, enfim, e os conflitos eles acabam se prolongando. Galera, em 1987 houve uma marginalização do povo árabe. É por isso que acaba levando aqueles preconceitos que muitos têm até o dia de hoje, que é daquela questão de chamar o povo árabe de terrorista. Mas, turminha, em 1988, a OLP, que apesar dela ter se dispersado um pouquinho, ela não foi dissolvida, ok? Ela declarou a independência do Estado da Palestina aí. No caso, ela dominando ali a área da Cisjordânia e, novamente, da faixa de Gaza. A faixa de Gaza ela tem um grande, como se diz assim, um grande interesse dos países justamente pela sua localização ali. Vocês vão entender o porquê quando vocês olharem no mapa e quando vocês estiverem lá no ano, que vocês vão acabar vendo quando vocês estiverem no nono ano, quando vocês estiverem no terceiro ano aí, quando vocês começarem a ver a importância da localização ali nessa região árabe aí, devido ao petróleo e tudo mais, que a gente vai aprofundar nesse assunto, ok? Turminha, no século XXI, teve o evento que foi chamada a Primeira Intifada. Perdão, galera. Em 1987, com a marginalização do povo árabe, o povo árabe se uniu, os civis, não foi só os militares, civis, e eles começaram a lutar por direitos ali e por território também, que foi conhecida a Primeira Intifada. A Segunda Intifada, ela já aconteceu já no século XXI aí, lá por volta de 2005. Mas, logicamente, o poder militar israelense aí acabou suprimindo aí tanto a primeira quanto a segunda intifada, ok? Turminha, a Palestina ela é um estado observador aí dentro das Nações Unidas, ou seja, ela não tem poder de decisão, mas ela pertence às Nações Unidas ali, ou seja, ela pode observar, ela está dentro ali dos acordos, tanto que a ONU ela está lutando ali pela paz nessa região, ok? Falando na Palestina, a gente não pode esquecer do Hamas, que é um grupo não vou dizer um grupo terrorista, na verdade ele é um grupo extremista, fortemente armado, que tem um controle ali da faixa de Gaza. Ele é um grupo palestino e ele mantém um controle da faixa de Gaza, e ele se tornou um partido majoritariamente com boa parte aí, com bastante influência no Conselho Legislativo da Palestina, justamente pelo seu poderio militar, que acaba fazendo com que a Palestina tenha força para enfrentar aí os exércitos de Israel, mesmo o exército de Israel sendo mais forte, ok? Turminha, eu deixo aí as atividades da página 400 e 401 aí para vocês. Fiquem bem e façam as atividades, ok? E até a próxima.